Na maior parte do tempo, as dificuldades sobre a oração podem ser superadas muito facilmente por uma definição da oração, olhando as coisas como realmente são. Encontramos isso novamente em Teresa do Menino Jesus, especialmente em sua carta à irmã Maria do Sagrado Coração, carta notável escrita em setembro de 1896. Constitui, entre os documentos autobiográficos, o segundo documento, que parece o menos volumoso, mas talvez o mais importante sob o ponto de vista da doutrina. Teresa nos descreve como fazia oração num período de aridez, muitas vezes até dormindo, porque cansada e incapaz de se manter acordada, estava na escuridão, dizia ela, não tinha consolação, nem mesmo um só bom pensamento, e, no entanto, voltada sempre para Deus por um ato de fé, por um ato de amor, ela fazia oração dessa maneira. É a maneira que não parece inteiramente clássica, que não está descrita em nenhuma escola e que, no entanto, ela nos descreve experimentalmente. Essa maneira de fazer oração descrita por Teresa é tão desconcertante que até os grandes mestres dizem que não é contemplativa. Entretanto, o que é ser contemplativo? É encontrar Deus, é olhar para Deus, é aurir a luz em Deus. E Teresa o faz admiravelmente. Se não o encontrou pela contemplação, como o encontrou? Aliás, vemos nessa descrição, um olhar de sua alma que se volta para Deus a todo instante, que se dirige para Deus. Teresa dizia que nunca passava mais de 3 minutos sem pensar em Deus. O que é esse olhar dirigido para Deus? É evidentemente a contemplação. Santo Tomás nos diz que a contemplação é um simples olhar para Deus. E Teresa tinha esse olhar. Por conseguinte, ela era contemplativa. A contemplação não consiste em graças extraordinárias, ou êxtases, ou experiências de Deus. É simplesmente o olhar para Deus. Creio que é muito importante prestar atenção nessa definição para fazermos nossa oração. Não vamos dizer que não temos cultura, ou isto ou aquilo. Evidentemente, para fazer oração, precisamos conhecer nosso catecismo. É preciso ler o Evangelho. É preciso nutrir-se com algumas leituras espirituais. Enfim, não é necessário ser grande teólogo ou grande intelectual. Até uma alta teologia é muito menos próxima da verdade da contemplação do que uma simples oração afetiva. Existe uma coisa espantosa. Alguém poderia achar que um grande teólogo, vivendo nos dogmas e habituado a estudá-las, tem mais facilidade para fazer oração. Na realidade, ele tem ainda uma grande distância a percorrer. Encontra talvez obstáculos maiores que lhe impedem passar. Por conseguinte, encontra-se talvez mais longe da verdadeira contemplação sobrenatural que a alma simples que ama a Deus, que conhece o catecismo, mas não tem ciência teológica. Não vejais nisso um incentivo a não estudar. Isso não. É preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso dar uma base à fé, à oração, mas não é necessário ter essa alta teologia.